agradecer, Senhor, pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia. Senhor, nós estamos iniciando agora mais um culto de adoração ao Senhor, um culto de ensino da sua palavra. Nós queremos pedir a direção do Senhor sobre nossas vidas, pedir a Ti, ó Deus, que venha nos iluminar. Nós nos colocamos na sua presença, reconhecendo que nós somos limitados e que nós somos dependentes do Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, tu olhes para todas aquelas pessoas, nossos irmãos, que estão acompanhando o culto neste momento, Senhor, os nossos irmãos aqui da Assembleia de Deus do Bairro Santiago, das outras congregações, os irmãos, ó Pai, que estão em Ji-Paraná, no estado de Rondônia, no Brasil e no mundo afora, Senhor. Eu rogo a tua bênção, a tua proteção sobre a vida de cada um de nossos irmãos. Pai querido, que a tua palavra, ó Deus, venha em encontro de nossas necessidades. Reconhecemos, meu Deus, as nossas limitações, as nossas fragilidades. Só tu, Senhor, é que pode nos socorrer nesses dias difíceis que nós estamos enfrentando, ó Pai, no mundo. Mas tu és conhecedor das nossas necessidades. Tu sabes o que é melhor para cada um de nós. Eu te apresento a tua igreja, Senhor, nesta noite. Ó Deus, fale conosco por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, meus amigos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Nós estamos hoje reunidos nesta quarta-feira em mais um culto de adoração ao Senhor, nosso Deus. E nós queremos compartilhar com vocês, nesta noite, uma mensagem de Deus. Eu tenho certeza que Deus falará contigo através desta palavra. Eu tenho convicção que muitos irmãos, muitas pessoas estão vivendo dias de aflições. Muitos de nós, às vezes, veem um grande temor, o medo paira sobre as nossas vidas, incertezas, e nós não sabemos, às vezes, como agir. Mas a palavra do Senhor, ela liberta, ela transforma, ela molda todo o nosso ser, trabalha as nossas emoções. E é nessa convicção que eu quero ministrar uma palavra ao teu coração nesta noite. Eu tenho certeza que por meio da palavra do Senhor, Deus vai falar contigo nesta noite. Eu quero te convidar, você, a sua família, para nós orarmos uma vez mais neste momento, pedindo a direção do Senhor sobre esse trabalho. Ore comigo, você na tua casa, ou mesmo onde estiver, que puder nos acompanhar. Eu quero pedir a você, pare pelo menos um minuto agora, para nós falarmos com o nosso Deus. Fecha teus olhos e ore comigo neste momento, uma vez mais. Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus, nós elevamos nossos pensamentos aqui nesse momento, uma vez mais, para apresentar ao Senhor a cada irmão, a cada irmã, que está participando deste culto nesta noite, ó Deus. Deus, é o nosso culto de ensino da palavra, é o nosso culto de oração, Senhor. Deus eterno, nós estamos aqui no nosso lar, e os irmãos também nos seus lares. Nós estamos, ó Pai, por força maior, impedidos de estar no templo, Senhor. Mas nós somos o teu templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E eu tenho certeza que muitas luzes estão acesas neste momento, Senhor, na casa, nos lares dos teus filhos, proclamando a tua palavra. E eu tenho certeza, ó Deus, que os cuidados do Senhor por nós têm sido tão grandes. O Senhor tem sido nosso socorro. O Senhor tem sido nosso ajudador. E é por causa do seu amor que nós estaremos firmes nesse propósito e não vamos desanimar. Pai querido, eu apresento ao Senhor agora a cidade de Ji-Paraná, as autoridades políticas, as autoridades eclesiásticas. Eu te apresento o comércio desta cidade, Senhor. Eu te peço, ó Deus, que haja paz na nossa cidade, que todas as coisas venham se restabelecer, venham voltar à normalidade, Senhor. Que as empresas voltem, Senhor, a produzir, que seus funcionários voltem a trabalhar, ó Deus, que haja alegria e que a paz do Senhor
ela possa reinar na nossa cidade. Pai querido, eu oro pelo estado de Rondônia, Senhor, pelas autoridades que governam esse estado. Eu oro pela nação brasileira, pelo presidente da República, Senhor. Que o Senhor dê sabedoria àquele homem, ó Deus, que ele venha tomar as decisões corretas. Eu oro pelos profissionais da saúde, pelos profissionais da segurança pública, que não podem parar o seu trabalho, Senhor. Ó Deus, para que alguns fiquem em casa, eles precisam estar trabalhando, cuidando da saúde, da segurança da sociedade. Pai querido, eu oro para a nação brasileira. A tua palavra nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nunca houve, ó Pai, pelo menos do meu conhecimento, na história da nação brasileira, onde um presidente mencionasse o teu nome, ó Deus, que reverenciasse o teu nome, ó Deus. E a tua palavra nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E está declarado que o Brasil pertence ao Senhor. E a tua palavra nos diz, por causa de nós, por causa do teu povo, o Senhor repreende o devorador. Eu oro, ó Deus, abençoando a nação brasileira, o presidente da República, os governadores de estado, Senhor, que eles saibam dirigir os interesses do povo, e assim o teu nome seja glorificado. A teu povo, Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um, a bênção da saúde, da paz e da prosperidade. Eu rogo a tua bênção sobre o teu povo, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los para nós juntos cantarmos o hino de número 526 de nossa harpa cristã. Eu gostaria que você pegasse aí a tua harpa cristã, juntamente com teus familiares, e abrisse a tua harpa cristã no hino de número 526. Nós vamos adorar o nome de Jesus com este hino, um hino de muita importância, onde nos fala da grandeza do nosso Deus. Se você precisa de Deus, de um Deus grande, é o momento de reverenciá-lo através do louvor. Hino de número 526. Grandioso és tu. Vamos adorar ao Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar Nós vamos dar uma pausa aqui no hino, até que os técnicos resolvam ali. O nosso estúdio aqui está de uma forma um tanto empírica, mas eu tenho certeza que Deus vai receber o nosso louvor nesta noite, e eu tenho convicção também que nós não podemos apresentar desculpas porque uma coisa ou outra falha, e às vezes nós reclamamos de tudo, mas nesta noite eu quero te convidar para adorar o nome de Jesus. Eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele vai nos socorrer nesse dia difícil. Eu quero pedir a você, a sua família, que durante esses dias evitasse assistir esses jornais. Às vezes nós sabemos tanto sobre o coronavírus, tanto sobre essas adversidades, e temos lido pouco a Bíblia. Deus está nos dando tempo para fazer a leitura da sua palavra e nos aproximar dele. Vamos então cantar o hino de número 526, Grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico
Glória a Deus, grandioso és tu. Que maravilha, que letra maravilhosa, né? Mas nós vamos ouvir mais um hino. E dessa feita, de uma forma especial, uma das jovens de nossa congregação no Vale Santiago, a jovem Fábia Nathalie, como instrumento pouco utilizado nos nossos dias, e aqui é algo inédito também, né? A nossa jovenzinha Fábia Nathalie, uma das musicistas de nossa igreja, aqui com seu instrumento, o ukulele, tocando aqui e cantando, adorando a Deus com um de seus hinos. Vamos ouvir então a Fábia Nathalie adorando a Deus com esse louvor tão especial. Fábia Nathalie, com a oportunidade. No
Pois bem, meus irmãos, nós ouvimos aí então a nossa jovem Fábia Nathalie adorando a Deus. Eu quero convidar você neste momento para fazer uso da palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, nós vamos ler no Salmo de número 27, onde nós vamos tentar aqui falar alguma coisa de Deus para o seu coração. Abra sua Bíblia, Salmo de número 27, leia comigo neste momento. O texto sagrado diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, porque por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim, me responde. Quando me dissesse, busquei o meu rosto, o meu coração te disse, e o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com a ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Parceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor. Anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Você observa que esse salmo, esse é um dos salmos escritos pelo rei Davi, o grande monarca de Israel. Davi, ele tinha prazer em adorar ao Senhor. Quando eu olho para esse texto sagrado, essencialmente o versículo de número 4, quando ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu começo a imaginar nesse momento que nós estamos há pouco mais de uma semana sem poder cultuar no templo. E muitas pessoas que acham que nós fazemos muitos cultos, eu creio que já estão sentindo saudades da casa do Senhor. Eu creio que muitos de vocês, muitos de nós, porque eu também já não estou suportando mais a vontade de estar na casa do Senhor, cultuando Ele. Embora aqui na minha residência também é a casa do Senhor, porque eu, você, somos templo de Deus, nós somos morada do Espírito Santo. Mas o que eu quero falar para você nesta noite, com base nesse texto sagrado, onde o salmista ele anela a sua confiança em Deus, e ele busca pela sua presença. O salmista começa a descrever esse salmo sobre o temor, sobre os medos da vida, sobre as preocupações com os inimigos que se levantam. Hoje, nos nossos dias, um grande inimigo mortal se levantou contra as nossas vidas, e às vezes isso nos traz medo. Eu quero falar um pouquinho nesta noite subordinado a esse tema. Não tenhas medo. Deus está no controle da sua e da minha vida. Você só precisa acreditar. A palavra do Senhor nos diz, no livro de 2 Crônicas, creia nos profetas de Deus e prosperareis. É uma palavra dita pelo rei Josafá.
quando o povo estava com medo, quando o próprio Josafá teve medo da batalha que viria contra ele, que viria os amonitas e moabitas, em uma grande peleja. E ele sabia, não havia mais esperança. O medo já estava invadindo a alma do rei Josafá. Mas o Espírito do Senhor veio sobre uma pessoa, um homem chamado Jaaziel. E a Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor falou na boca de Jaaziel: não tenha medo, ó rei Josafá, porque esta peleja não é vossa, senão de Deus. Entenda, meus irmãos, que esta peleja, esses dias difíceis que nós estamos enfrentando, esta peleja não é nossa. Há milhões, há milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo afora, clamando a misericórdia de Deus. E a Bíblia nos diz que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Então, não tenha medo. Deus está no controle das nossas vidas. Porque às vezes nós permitimos que o medo invada as nossas almas, porque o medo é um estado emocional. O medo, ele surge às vezes como uma resposta à consciência de um eventual perigo que está se aproximando de nós. E um grande perigo está batendo à nossa porta. Muitas pessoas enclausuradas dentro das suas casas, com medo de sair nas ruas. Muitos mascarados saindo na rua. As pessoas com medo. E eu percebo que às vezes vai dar mais trabalho para nós tirarmos esse medo, esse terror que foi espalhado na sociedade contra essas coisas. Deus está no controle da sua vida. Não tenha medo. Não fique preocupado. As coisas vêm, o mal vem, mas o mal também passa. E o medo, às vezes, ele nos desperta insegurança, um sentimento de incapacidade. E muitas vezes nós não sabemos o que fazer. O salmista também encontrou-se nessa situação. Quando, Senhor, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investirem contra mim, Deus, só Tu podes me ajudar. Nós estamos lutando contra um inimigo invisível. Esse vírus maligno que está atormentando a sociedade, que já ceifou milhares de vidas. Nós queremos repreendê-lo no nome de Jesus. Eu me coloco como voz profética nesta noite. Nenhuma ferramenta preparada contra a sua vida, contra a sua família prosperará. Você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Então descansa no Senhor. Não tenha medo. O medo, às vezes, ele desenvolve fobias. O medo, às vezes, neutraliza a nossa fé, neutraliza as nossas ações, mas aquele que está em Cristo não tem motivo para ter medo. O medo, às vezes, ele causa tantas coisas ruins em nossas vidas, fobias. Às vezes tem pessoas que têm medo do escuro, tem pessoas que têm medo de falar em público, tem medo de morrer, tem medo de ficar sozinho, tem medo de altura, tem medo de tantas coisas. E muitas pessoas agora estão com medo de sair nas ruas, com medo de ser afetado por essa praga, por esse vírus. Mas entenda uma coisa: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem cuida de você. Ele está dizendo: eu cuido de ti, eu cuido de você. Você só precisa crer na mensagem de Deus. Creia na palavra do Senhor, creia nos profetas e prosperareis. Eu me coloco com voz profética na tua vida nesta noite, para abençoar a sua vida, para repreender esse mal contra a nossa nação. Tenho certeza que logo as coisas vão estabilizar, nós retornaremos à casa de Deus e glorificaremos o nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus aí na sua casa, dizendo: Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos guardados em Ti. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, ele nos diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo de número 7, o texto nos diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Eu queria chamar a tua atenção um momento para entendermos esse texto sagrado. Deus não nos deu um espírito de medo. A palavra temor aqui
transliterada do hebraico para nós, ela traz alguma definição muito clara para nós. A palavra temor, aqui no texto sagrado do hebraico, é deilia. E o que significa isso, pastor? Ou seja, Deus não nos deu um espírito de covardia. E literalmente, a transliteração é medo, covardia e medo. O texto está dizendo, Deus não nos deu um espírito de covardia e de medo. E faz-me trazer à memória agora a jornada de Gideão. Quando Deus o chama para uma grande batalha, ele separa 32 mil homens. Mas Deus diz para ele, muitas pessoas, diz, olha, os covardes, ou seja, os medrosos, voltem para trás. Você observa, de uma só vez voltaram 22 mil homens, restaram apenas 10. Dos 10 mil, restaram apenas 300. Sabe o que é isso que a Bíblia quer dizer? Aqueles que retornaram atrás, os 22, eram medrosos, covardes. E Deus não nos deu esse espírito de medo e de covardia. Deus nos deu um espírito de poder. E olha o que o versículo diz mais aqui. Deus não nos deu um espírito de medo, nem de covardia, mas um espírito de fortaleza. A palavra fortaleza, aqui também transliterada do hebraico, é dínamos. Ou seja, dinamite, vem de dinamite mesmo. E sabe o que quer dizer isso? Deus nos deu poder e capacidade. Deus nos deu autoridade sobre todos os males. Então você precisa ler a Bíblia e pedir a orientação de Deus. Deus fala comigo, me ajuda a compreender a sua palavra da forma que ela é. E o texto diz mais ainda, não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, ou seja, um espírito de poder e de capacidade, mas também um espírito de amor e de moderação. A palavra moderação aqui, sabe o que quer dizer? A transliteração do hebraico aqui, de sofonismos. Sabe o que quer dizer? A palavra hebraica aqui é disciplina. Disciplina e autocontrole, lucidez. Aí você me pergunta, pastor, se nós não estamos com medo, por que nós estamos em nossa casa? Deus não nos deu um espírito de medo, mas Deus nos fez disciplinados. Deus nos deu lucidez para aprender a ouvir as autoridades eclesiásticas e as autoridades civis. Então, o nosso Deus, quando Ele fala, através das nossas autoridades, nós precisamos obedecer. Nós pregamos obediência e precisamos nos sujeitar a elas também. Mas o texto diz mais, quando nós olhamos aqui para a Bíblia Sagrada, que nós percebemos, meus irmãos, é por esta e outras tantas razões que nós não saímos por aí desesperados, perdendo o controle de tudo. Ou seja, Jesus, quem tem o controle da nossa vida. Sabe o que Jesus diz? Em mim tenhais paz. Quando você observa o ministério de Jesus aqui na terra, trabalhando com seus discípulos, no livro de Mateus, no capítulo de número 8, a Bíblia nos diz que Jesus estava cansado, ele entra com seus discípulos em um barco depois de ministrar algumas mensagens ao povo. Livro de Mateus, capítulo de número 8, e o versículo de número 26. Esse texto nos fala a respeito onde Jesus apazigua a tempestade. Jesus havia acabado de pregar uma grande mensagem, onde cada pessoa deve tomar a sua cruz e segui-lo. Então, Jesus entra num barco cansado e Jesus começa a dormir. E os discípulos estão remando. Eu começo a observar que os discípulos, aquelas pessoas que estavam com Jesus, eram marinheiros, eram pescadores experientes, já haviam passado por algumas adversidades no mar da Galileia. E Jesus está dentro do barco, dormindo, descansando. O texto diz aqui, versículo 23 de Mateus capítulo 8. Eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco estava coberto pelas ondas, ele porém estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, porque perecemos. Observa que Jesus acorda, e Jesus olha para os seus discípulos e diz a seguinte palavra, e disse-lhes Jesus, por que temeis,
homens de pequena fé. Observe o que Jesus disse. Por que vocês estão com medo? Por que vocês não exercitam a vossa fé? Eu já disse, Deus não nos deu um espírito de temor. Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de amor. E nós precisamos entender essa palavra do Senhor. Então, não tenha medo dessas situações adversas que nós estamos enfrentando nesse momento. Os discípulos tiveram medo mais uma vez. Faltou-lhes fé para repreender aquela tempestade. A Bíblia nos diz que Jesus se levantou, repreendeu os ventos e seguiu-se uma grande bonança. Jesus já está repreendendo os ventos contrários contra a nação brasileira e virá uma grande bonança sobre a nossa nação. Você só precisa crer. Você só precisa despertar a fé que já existe em você. O medo e a fé, ele disputa o nosso coração. Pastor, e quem vai vencer o medo ou a fé? Aquele que você alimenta mais. Se você alimenta a fé vai se agigantar dentro de você. E você vai passar por todos os mares. O mar vai se levantar. Mas eu entendo uma coisa, se Jesus está dentro do barco, o barco não vai afundar. Se você está me ouvindo neste momento, se você ainda não convidou Jesus para entrar dentro do teu barco, convida o mais rápido possível, porque Ele garante o porto seguro. Você vai chegar do outro lado com segurança. Glorificado o nome de Jesus. E sabe por que às vezes nós temos medo? O medo começou ainda lá no Éden, ainda. Se você observar no livro de Gênesis, no capítulo de número... Lá ainda no capítulo número 3 do livro de Gênesis, nós vamos observar uma conversa entre Deus e Adão. A Bíblia nos fala que Deus, na viração do dia, Ele vinha conversar com o seu filho, com a sua criatura, Adão. E Adão, por desobedecer a Deus, dando ouvido à tua mulher, Deus vem conversar com Adão. No versículo de número 10, está escrito assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? Talvez Deus esteja chamando por você nesse momento, e você está escondido de Deus. Olha o que Adão respondeu. E Deus disse, e ele lhe disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e tive medo, porque estavas nu e escondido. Eu pergunto, quem contou para Adão, ou quem disse para que ele estava nu? Porque a Bíblia diz que eles andavam nus e não se envergonhavam. Interessante que agora, para andar vestido, as pessoas querem andar nus. Observa que nos carnavais, nesses dias, humilharam, cuspiram, fizeram tantos gracejos quanto ao nome de Jesus. Humilharam mais uma vez. Aquele programa Porta dos Fundos, fazendo filmes, abominando, misturando santo com profano. E agora esses mesmos que humilharam, que pisaram, que cuspiram Jesus, clamam por sua misericórdia. Entenda que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, mas é um Deus de justiça também. A Bíblia nos diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo como planta, colhe. Infelizmente, às vezes, nós estamos colhendo os males que algumas pessoas plantaram. Porque a chuva e o sol vêm para os bons e para os maus. Mas que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que andam dessa forma, desonrando o nome de Jesus. Mas então Adão teve medo, escondeu-se do Senhor. Mas não há como esconder-se de Deus. O medo e a fé então disputam o nosso coração. E vai vencer aquele que você alimenta mais. Ou seja, Adão ficou assustado por causa da presença de Deus. E a presença de Deus não deve causar medo. A presença de Deus deve nos causar alegria. Quando nós exercitamos a nossa fé, a fé, ela afasta o medo. Porque a fé nos permite uma aproximação de Deus. A fé permite nós controlarmos as nossas emoções. Talvez as suas emoções estão abaladas. Então você precisa de Deus neste momento. Olhe, em outra ocasião, os discípulos entraram num barco, por ordem de Jesus. Jesus havia acabado de pregar uma grande mensagem, e a Bíblia diz que Jesus forçou-os a entrar no barco. E eles entraram no barco, mar da Galileia adentro.
E a Bíblia diz que à meia-noite eles estavam no meio do mar. E o vento era contrário. E eles estavam aporados, com medo, a ponto de sucumbir. E quando eles olham para o mar, Jesus vinha caminhando sobre as águas. E sabe o que eles viram na primeira vista? Eles viram um fantasma. Um fantasma. E a Bíblia diz que eles gritaram com grande medo. Sabe por que às vezes a gente grita com tanto medo? Porque às vezes nós não conhecemos Jesus na sua essência, no seu poder. E quando Jesus se aproximou, e Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Pedro, de uma forma impensada, disse: se és tu, Senhor, manda que eu vá até a ti. E Jesus disse: vem. E Pedro, sem pensar, pulou sobre o mar da Galileia e começou a caminhar sobre as águas. Qual a lição que eu tiro desse texto sagrado? Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas quando Pedro olhou para as águas, ele começou a afundar. O que eu quero dizer com isso? Se você começar a alimentar a sua vida com tanta coisa ruim, é tanta notícia ruim sobre o coronavírus, é tantos males, que muitas pessoas falam diuturnamente sobre o mal, mas não falam sobre o bem. Olhe para Jesus, que você vai caminhar sobre as águas também. Quando Pedro olhou para Jesus, caminhou sobre as águas. Mas quando ele olhou para o problema, ele começou a afundar. Ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, socorre-me. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E eu tenho certeza que a misericórdia do Senhor está sobre o Brasil, sobre a nação brasileira. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, Deus falando na boca do profeta Isaías: não tenham medo, eu estou com vocês. Meus irmãos, a Bíblia nos fala em mais de olha bem só, 365 vezes. A Bíblia nos ensina, nos exorta a não ter medo. Agora, o que nós precisamos fazer então, pastor? Nós precisamos começar a conversar com Deus, a colocar a nossa confiança nele, e ele vai alimentar a nossa esperança. A fé vai começar a crescer dentro de nós, a ponto de alcançarmos o milagre. Você crê nessa verdade? Glorifique a Deus na sua casa. Então, ainda no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43, versículo de número 1 ao versículo 3, Deus diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não tenham medo, porque eu te remi, ou seja, eu te resgatei. Não tenham medo. Não tenham medo, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. E olha que palavra profética nesse momento. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê, pastor? O texto diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Creia em Deus, não tenha medo. Pastor, mas eu estou com medo, eu não sei o que fazer. Eu quero profetizar na sua vida uma vez mais, através do Salmo de número 55 e o versículo de número 22. Entrega todas as tuas preocupações ao Senhor. Anota aí na tua casa, anota na tua Bíblia, Salmo de número 52. Eu vou ler para você. Salmo de número 52 e o versículo de número... Salmo de número 55 e o versículo de número 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, e nunca permitirá que o justo seja abalado. Lança as tuas preocupações ao Senhor. Deus não vai deixar faltar nada para você. Somente creia. Aí se você me perguntar, como eu faço para ter segurança? Faça como Davi, Salmo 23, versículo de número 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não teria medo, porque tu
estás comigo. Isso é fé, isso é segurança. E para terminar esta palavra nesta noite, você pode me perguntar, pastor, como vencer o medo? Como eu posso vencer o medo? Salmo de número 34 e o versículo de número 4. Como vencer o medo? Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos. Você pode vencer buscando ao Senhor, Ele vai te livrar de todos os seus medos. E para encerrar, nesta noite, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4. E o versículo de número 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, para encerrarmos nesta noite. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes sejam vossas orações, petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Não tenha medo. Eu quero orar mais uma vez mais e eu quero declarar na sua vida que vai dar tudo certo. Fecha teus olhos comigo e ore neste momento. Amado Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, eu estou repreendendo todos os medos, todos os temores que por hora assola, Senhor, as famílias. Em nome de Jesus, Senhor, limpa a mente, Senhor, que todo mal seja disperso, seja desfeito, que esse espírito maligno que traz essa doença ao teu povo seja repreendido em nome de Jesus. Eu declaro a tua bênção sobre o seu povo, em nome de Jesus. Que a nossa fé possa crescer dentro de nós e alcançarmos o milagre em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as ricas consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todo o povo de Deus, agora e sempre. Você na sua casa, diga comigo, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu profetizo mais uma vez, creia, vai dar tudo certo na sua vida. Vamos obedecendo, já estamos terminados em nome de Jesus. Acredita que já deu tudo certo. Nós estamos vencendo mais essa batalha. Eu quero agradecer aos nossos irmãos que estão acompanhando o nosso culto lá em São Paulo, capital. Daniel Sorrigo, Bete, toda a sua família, irmã Nazaré também, minha esposa, a Grace e o Joel, lá na Flórida, nos Estados Unidos. Deus abençoe, um grande abraço a todos vocês. A meu irmão e minha cunhada que está ouvindo em Vitória, do Espírito Santo. Meu cunhado Misael está assistindo, está viajando na estrada. A irmão José Carlos, irmã Zeba, abraço a irmã Zeba, José Carlos, lá em Chapecó, Santa Catarina. A todos os nossos parentes, os parentes da irmã Lucinéia também lá no Rio de Janeiro, alguns em Minas Gerais também. Que Deus abençoe todos vocês. Alguns irmãos também que acompanham no Brasil e no mundo afora. Que Deus abençoe ricamente. Nós vamos vencer essa batalha. Não tenham medo. Um grande abraço. Até o nosso próximo culto. Em nome de todos com Deus. Até o próximo. Deus abençoe a todos.